Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, tudo bem? Espero que você esteja bem. Queridas, com Deus é tudo ou nada, não existe meio termo. E hoje eu venho aqui para trazer para vocês essa palavra poderosa do capítulo de Êxodo 8. Você que está com a sua Bíblia na mão, já acompanhe, porque o Senhor tem algo poderoso sobre a tua vida hoje, tá bom? Vamos falar também sobre a segunda praga, né? A praga das rãs. Vou pedir para que você assista esse vídeo até o final, para poder no final você receber a palavra. Não esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar. Não esqueça aqui embaixo de comentar tudo aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração. Amém? Vamos lá à nossa leitura? Depois o Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-os de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias, aquelas que amassam o pão. As rãs pularão em cima de vocês, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre o rio, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam da água e cubram a terra do Egito. Aí Arão, ele estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas, cobriram todo o país. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar a Moisés e Arão e disse: peça ao Senhor que livre a mim e livre o meu povo dessas rãs. E eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o teu pedido. Diga quando e o que o Senhor quer que eu peça a Deus ao seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio? O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. O Senhor dos seus funcionários, dos seus povos, ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois, Moisés pediu ao Senhor que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu os seus pedidos. As rãs que estavam na casa, nos quintais, nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando com o Senhor, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés. A terceira praga, o piolho. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que todo o Egito pó vire piolho. E Arão bateu na terra como bastão, e todo o pó do Egito virou piolho, que cobriam as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer parecer piolho, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos.
Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando com o Senhor, tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e também o de Arão. A quarta praga, as moscas. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhes que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar vocês, seus funcionários e também o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia, separarei a região do Gesem, aonde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim, você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei a diferença entre o meu povo e o seu povo. Estes milagres vai acontecer amanhã. Assim diz Deus, o Senhor, e entraram os grandes enxames de moscas no palácio do rei, na casa dos seus funcionários, e por causa das moscas, houve muito prejuízo do Egito inteiro. Então o rei chamou a Moisés e a Arão e disse: vá oferecer sacrifício ao seu Deus, porém, faça isso aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu: isso não dará certo, pois os animais que oferecem no sacrifício do Senhor, nosso Deus, são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos no lugar aonde vamos oferecer o sacrifício ao Senhor, nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer o sacrifício ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Moisés respondeu: Logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que estes enxames de moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, e o Senhor fez o que Moisés havia pedido. Então fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e também o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou com que o povo saísse daquele lugar. Meu Deus, quanta teimosia, não é? Quanta teimosia, quanta coisa ele poderia ter evitado, não é verdade? Se ele não tivesse feito, se ele não tivesse sido tão teimoso, né? Se ele tivesse ouvido a voz de Deus. Quantas vezes nós, assim como Moisés, teimamos tanto contra Deus, teimamos tanto. E aí o que acontece? Acontecem as desgraças em nossas vidas. Por quê? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. Nós ainda insistimos em fazer aquilo que não é a vontade do Senhor. E Deus, nessa manhã, neste dia, Ele está chamando a sua atenção para te dizer isso. Pare de teimar. Faça aquilo que Deus está te destinando a fazer. Aquilo que Deus está te direcionando a fazer. Não aquilo que você quer fazer. Ou você segue a Deus ou você segue a Baal. Não adianta você adorar os dois ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir. A Bíblia diz isso. Você precisa seguir apenas um Senhor. Com Deus é tudo ou nada. Ou você segue a Deus e segue os princípios bíblicos, os princípios de Deus, e faz a vontade do Senhor. Ou do contrário, você não faz nada. Entende? Com Deus não existe esse meio termo. Você não pode estar pensando em fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ouça bem isso aqui que eu quero te falar. O diabo, queridas, ele quer apenas matar, roubar e destruir, como fala lá em João, no capítulo 10:10. Ele ajuda os seus magos, dentro dessa história, a imitar o poder de Deus, né? Com as suas ciências ocultas, e traz uma destruição para aquela terra. Com o simples propósito de quê? De morte.
O diabo, amadas, ele cria, né? O diabo e os seus demônios, eles criam o problema. Mas eu tenho algo para te dizer, ele cria o problema, mas ele nem sequer volta para ajudar o servo que resolve criar aquele problema junto com ele. Quando os encantadores, eles produzem a destruição no Egito, Faraó, ele pede ajuda a Moisés, né? Reconhecendo o quê? O seu poder espiritual e não os seus magos. Então eu quero dizer para você que somente Deus, somente em Deus há autoridade, né? A autoridade que Deus dá para quem? Para a igreja. A autoridade que Deus dá para a igreja. Então o maligno, ele não tem poder sobre isso. Amém? Outra coisa que eu quero te falar também, o homem sem Deus, ele não honra a sua própria palavra. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. No tempo da aflição, lembra-se do Senhor para buscar a Deus. Mas depois que tudo passa, ele não lembra mais de Deus, não é? Enquanto ele está passando dificuldade, enquanto ele está passando necessidade, nós buscamos a Deus. Enquanto nós estamos passando necessidade e dificuldade, nós buscamos a Deus. Mas depois que Deus já fez por você, que Deus já te ajudou, já te colheu, você não volta para agradecer, você não adora mais a Deus, e isso é maligno. Satanás, ele cuida das pessoas que fazem isso, sabia? Há obras que Deus, ele reserva para si mesmo, ele reserva para a sua igreja, e o inferno, ele não consegue imitar, né? Manifestando então assim o poder de Deus, e o diabo e os homens que são malignos, eles deverão reconhecer a autoridade, e essa autoridade ela é diferenciada. E essa autoridade só há no nome de Deus, não há em outro lugar. Deus, querido, ele faz a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então, uma pessoa que é fiel a Deus, ele não será ferido pelo juízo do Senhor, entende? Agora presta bem atenção, Satanás agindo por meio de Faraó, o governo escravizante deste mundo. Ele faz propostas para que o povo ele não saia do seu domínio, né? E ofereceis sacrifício ao vosso Deus, na terra de Satanás, a fim de impedir que as pessoas alcancem a plena libertação e a terra da promessa. Ouve isso, meu Deus do céu. Ele ali, naquele momento, ele propõe que as pessoas, elas frequentem a igreja, cantem, celebrem ao Senhor, né? Adore a Deus. Desde que essas pessoas, elas permaneçam presas. Olha isso, que elas permaneçam presas no mundo do seu governo, o mundo do pecado, sem viver transformação. Então Moisés, óbvio, né? Claro, ele não aceita essa proposta, ele não aceita isso que ele impôs, pois ele compreende de que Deus é tudo ou nada. Não existe um meio termo. Não existe um meio termo para Deus, não é? A prática religiosa sem vida, sem aliança com Deus, para nós seguirmos ao Senhor, nós devemos renunciar à nossa carne. Nós devemos renunciar a nós mesmos e sair para fazer a vontade de Deus. Não adianta nós tentarmos fazer aquilo que é a nossa própria vontade. Entende? Você que é servo de Deus, você que é servo de Jesus Cristo, você que adora o Senhor e a Jesus, lembre-se, você não é mais uma pessoa humana, você é um ser espiritual. Você é uma pessoa que adora a Deus. A Bíblia fala assim, que é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vive. Entende? Nós precisamos liberar as nossas vidas para ser usadas por Deus, né? Nós precisamos permitir que Deus use a nossa vida, porque se nós não permitirmos que Deus use a nossa vida, nós iremos permitir que o maligno use, e essa não é a vontade de Deus para nós, amém? Então essa foi a palavra do Êxodo capítulo 8, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham entendido, espero que essa palavra ela fique no teu coração e decida hoje a viver apenas para Deus, amém? Adorar a Deus, fazer a vontade de Deus e não a vontade do maligno, tá bom? Te amo em Jesus, um beijo da pastora, fica com Deus e até o próximo capítulo, se assim Deus quiser.